Hotel Fita Azul, o hotel do velejador. Localizado na Ilha Bela, um dos litorais mais lindos de São Paulo, o Hotel Fita Azul vem sendo procurado por turistas de todos os lugares, por combinar requinte e praticidade na mais completa harmonia, transmitindo aos seus hóspedes conforto e vontade de voltar sempre. O hóspede desfruta também de um riquíssimo café da manhã com vista parcial para o mar, situado a 50 metros do Yacht Club e 100 metros do centro, onde você pode encontrar restaurantes, shoppings, lojas, barzinhos, sorveterias e outras maravilhas, além, é claro, de praias lindíssimas. Hotel Fita Azul em Ilha Bela. Para mais informações, ligue 0 operadora 12 3896 2023 3896 2023. Acesse o site www.fitaazul.com.br. Super boa tarde, Brasil. Hoje aqui na 95.7, falando sobre o workshop que vai ser feito dia 4 de agosto, às 3 horas da tarde, na Avenida Giovanni Gronchi, 3993, apartamento 132. Vai ter um bolinho com café, 3 horas de workshop, tá? Sobre o sagrado feminino e ensinamento de popoarismo, que é ginástica íntima para as mulheres, tá? Que é muito importante a nossa ginástica interna, tá? Vai ter uma fisioterapeuta que vai dar junto comigo, ela vai explicar o popoarismo e eu vou falar sobre o sagrado feminino e só para mulheres. R$200, vai ser bem bacana. O que é o sagrado feminino? No que ele ajuda a mulherada? Revitalização da energia, equilíbrio emocional, autoconhecimento, valorização, controle da ansiedade, conexão com a natureza, corte de medos, dúvidas, fraquezas, inseguranças e críticas, maior facilidade de lidar com os desafios. Isso tudo que às vezes é tirado da gente, né? Tiram às vezes da gente todo esse poder que a gente, na verdade, não tiram. A gente é que entrega o nosso poder muitas vezes para várias situações, para várias pessoas. A crítica é feita às vezes de uma maneira agressiva, de uma maneira machista e que nós mulheres passamos, né? Porque ser mulher, a gente sabe, é que nem negra. Só negro e negra sabe o racismo que existe. Você nunca vai saber se você não for uma negra ou um negro. A mulher sabe que, no fundo, existe essa coisa do machismo ainda muito forte e isso tudo abala o nosso sagrado feminino. Então, a gente vai aprender a lidar com a bênção do útero. Como que a gente refaz? Como é que a gente tem contato com o nosso sagrado feminino e a gente puxa de volta essa energia toda? Primeiro, na música, na dança, no acolhimento, no círculo de mulheres, né? Quando antigamente as mulheres elas se reuniam muito na época da amamentação, na época da menstruação, cada fase, respeitando cada ciclo da mulher. O autoconhecimento ancestral, a bênção do útero, isso tudo vai ser bem feito, bem realizado nesse dia, tá? Bom, primeira coisa, a mulher precisa ter conhecimento do próprio corpo dela e pouquíssimas têm, tá? A mulher não conhece bem o corpo dela. O homem foi estimulado a vida inteira a conhecer o seu corpo, né? Pegava a Playboy, ia no banheiro, a mulher sempre, nunca. Ela era meio vista de lado, né? Graças a Deus isso aí está mudando, mas ainda tem muito que mudar. Então a gente vai falar muito sobre isso, principalmente no meu sagrado feminino. E vamos revitalizar essa força da Mãe Terra, do Pai Céu, essa conexão com a gente, com os nossos ciclos, né? Falar sobre as deusas que são Afrodite, que nos ajudam muito, que fala sobre a beleza, amor e sensualidade. Atena, que é o nosso lado guerreiro, nosso lado yang, nosso lado de força, de sol, de luta, que é importante a mulher ter. Durga, que elimina a ignorância, que é muito conhecida na Índia, né? A inteligência. E a Iemanjá, que são as nossas águas, nossas emoções, a nossa mãe, o nosso lado materno. A Ísis, que tem o poder de curar os doentes, aquele poder da mulher de proteção, de vem cá que eu cuido de você, de provedora da vida, protetora do parto. Quem está para ter filho geralmente chama por Ísis. Alimenta tudo que gera. Essas são as 5 deuses que ajudam muito a mexer com esse arquétipo da mulher feminina, da mulher do sagrado feminino, né? A dança ajuda muito. Lilith, Gaia e Afrodite, né? São deusas que nós somos deusas dentro de si. Vamos falar sobre como era quando a mulher era muito o centro de tudo, na agricultura, na colheita, era tudo em função da mulher, porque eles acreditavam que quem gerava o filho era só a mulher. E era maravilhosa essa fase.
Aí eu acho que era até mais justa, com menos agressão. Aí quando descobriram que o homem também era importante na concepção do ser humano, aí começou a se dar, tirar essa força da mulher e dar mais para o homem. E aí começou uma outra fase. Teve a fase também que queimavam as bruxas vivas, que eram as bruxas, né? Eram aquelas mulheres que mexiam com as ervas, que tinham muita intuição, que era uma coisa riquíssima, que eles castraram o estudo das mulheres, porque elas não podiam ter isso, né? Eles não queriam que ela tivesse essa força. E como muita gente também, até hoje, como a força da mulher incomoda ainda, a gente sente isso ainda, bem menos do que naquela época. O autoconhecimento ancestral também vai ajudar muito a gente. Então, tem a benção do útero que a gente vai fazer nesse dia do workshop, vai ser bem bacana. Bom, a maior atenção ao corpo da mulher, o acolhimento, a respeitar os seus ciclos, o ciclo de amamentação, de doação, de gestação, ouvir a sua intuição, não achar que você é maluca porque você tem aquela intuição, dar importância para ela. E vamos falar também uma coisa que é muito legal, que envolve homem e mulher, que, por exemplo, você sabe que eu estava estudando, eu tomei um susto quanto a isso, eu vou falar sobre hoje. Os 4 elementos, gente, é o que fazem tudo na vida da gente. Água, terra, fogo e ar. Nós somos formadas dos 4 elementos. As nossas células só existem esses 4 elementos. Então, eles separaram esses elementos assim. Quer ver? Peraí, cadê o papel que eu escrevi sobre isso? Por exemplo, quando você é ar, você tem ar. Você tem mais elemento do ar. Cada célula do nosso corpo, ela só tem esses 4 elementos. Nitrogênio, que quer dizer o ar, que 78% é ar. Hidrogênio, que é fogo. Carbono, que é o elemento terra. E o oxigênio, que é o elemento água. Tá? Então, dentro da nossa célula tem 88% de água, que é o oxigênio. Nitrogênio, 78%, que é o ar. Hidrogênio, 71%, que é fogo. E carbono, que tem o elemento terra, maior quantidade. E aí você pode ver que todos os signos, né, que a gente tem no zodíaco, a gente tem os signos de ar, os signos de água, de terra e de fogo. Aí você vai compreender que quando você nasceu, os planetas se alinharam daquela forma e você nasceu, não foi por acaso. Porque o universo, gente, é uma matemática perfeita. Existe uma inteligência superior que está tudo alinhado. Então, quando você nasceu e você nasceu naquele signo, é para você ter nascido com aquelas características e a formação do teu corpo tem mais aquele elemento. E que tudo na gente, tudo nas nossas células são esses 4 elementos. Água, terra, fogo e ar. Por isso que eu trabalho muito só, quando eu faço a minha limpeza energética, eu sempre trabalho com água, terra, fogo e ar. Eu uso esses 4 elementos, porque nós somos formados desses 4 elementos. Os planetas alinharam naquela época, por exemplo, você nasceu de Gêmeos, você nasceu do signo ar. Você vai ter mais composição no teu corpo de nitrogênio. Aquele que é de terra, touro, ele vai ter mais elementos no corpo dele, que é de carbono. Olha que coisa louca. Isso é estudado já da física quântica. Eu tomei um susto quando eu soube. Você é de fogo, por exemplo. Então, você vai ter mais elemento de hidrogênio. E assim sucessivamente. Então, é o seguinte, se você é de câncer ou de peixe, você vai chorar. Você vai se emocionar mais e não adianta, porque a sua natureza é essa. Não adianta você pegar essa pessoa e jogar para ser o patrão de uma empresa e ser tipo fogo. Sabe aquele cara que incendeia, que faz, que cria? Não, ele é emoção. Ele é peixes, ele é câncer e é escorpião. E tá nessa. Não, escorpião não. Peraí, escorpião. Ai, deixa eu ver. Eu não me lembro qual que é o escorpião. Eu acho que o escorpião é fogo, né? Não. Fogo é Áries, Leão e Sagitário. Tá. Que é o fogo, que bota pra ferrar. Depois ele vai ver o que faz. Aí a terra que se vire pra botar tudo em ordem. Mas aquele que tem impulso, que bota fogo, que tem aquele ímpeto de fazer, é sempre fogo. Que é Áries, Leão e Sagitário. Aí depois a terra, que seria Capricórnio, Touro. Aí eles sim é que botam tudo em ordem, porque organiza, reconstrui a terra, né? A água é o nosso emocional, o nosso dramático. É aquela pessoa que é muito amorosa, que vai sempre trabalhar com aquela coisa acolhedora. Geralmente está ligada a câncer, a peixes. Tá certo? O leão é no impulso também, né? Então, é de fogo.
O Gêmeos, por exemplo, Libra e Aquário já é ar. O que o ar faz? Ele invade. O ar invade, ele fala pra caramba, ele entra, ele não pede licença, ele vai sentando, mas ele tem uma alegria inacreditável. Né? É aquele que não pede licença e entra mesmo, não é o vento? Entra em qualquer lugar, querendo ou não para de falar, tá sempre uma alegria impressionante e ele limpa o ambiente, tá? Então, se eu, por exemplo, sou de Gêmeos, como eu sou, e trabalho com limpeza energética, eu tô no meu propósito de alma e tô respeitando a minha natureza do meu corpo. Porque se eu sou de Gêmeos, então eu tenho mais ar. Se eu tenho mais ar, eu sou formada mais de nitrogênio. Então, eu estou respeitando aquilo que eu for feita. Então, a gente tem que ter respeito daquilo que a gente é. Quando você começa a sacar isso, não adianta você querer brigar com o canceriano para ele parar de chorar quando inaugurar uma padaria. Gente, ele vai chorar porque ele é de câncer. Ele é água. Não tem jeito. O terra vai ficar irritado, porque ele é tudo organizado, ele é tudo, né? Então, isso tudo, quando você começa a ver que tudo no universo tem a ver, que a gente tem que respeitar a nossa natureza e tá de acordo com aquilo que a gente foi criado, que a gente foi concebido, e que a inteligência universal é como se fosse uma matemática, que tudo tem um porquê, a gente começa a respeitar mais. E os ciclos das mulheres também tem muito a ver com isso, só que eu acho que a mulher já me leva mais o arquétipo do bicho de poder. Porque quando você também descobre o teu bicho de poder, e você vê que você tem características daquele bicho, você consegue entender determinadas características tuas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu acabei de atender uma moça muito querida, né, hoje, e ela descobriu que o bicho de poder dela era leão. Ela não tinha conseguido ver antes, hoje ela conseguiu comigo, a vivência que ela fez. O leão estava lá, ela enxergou, ela viu os processos dela de cura, ele estava lá olhando, ajudando. E aí eu falei assim, você é uma pessoa mandona? Ela falou, sou. Eu falei, então é isso. Você é mandona porque você tem esse leão. O leão é o rei da selva. E tinham oferecido para ela um emprego de gerência. E ela falou, será que eu vou conseguir? O cara falou, é a tua cara. Tá aqui, pega isso. Graças a Deus ela passou comigo, né? E aí ela resgatou o leão dela. E ela falou, realmente, eu vou ter que pegar essa gerência. Eu falei, você não só vai pegar, como você vai se sair maravilhosamente bem. Porque o leão é que manda, ele é o rei. E essa é a sua natureza. Então, você nasceu para gerência. Eu não nasci para gerência. Eu nasci para limpeza. Eu sou boa para faxina energética. Porque minha bicha é loba, tem ligação com isso, e eu sou do signo ar. E o signo ar é limpeza. Então, a gente tem que ver que o arquétipo da gente com o nosso signo tem muito a ver e nos diz muito sobre características nossas, e as nossas características estão ligadas com o nosso lado profissional, sim, com o nosso lado sentimental, sim. E quando você aceita que o pessoa de peixes vai ser o último a entrar e que ele vai se emocionar mais, e tá tudo bem. Mas também ele é que vai trazer toda a sensibilidade, a intuição, para que aqueles signos de fogo ponham para fazer, o terra, porque o fogo assim, aí tem que fazer workshop. Bota fogo em tudo e põe, marca o dia, marca a hora, o terra é que vai ter que organizar tudo. O ar vai ter que limpar e água, terra, fogo, e o fogo põe para funcionar, o terra organiza, o ar limpa, água, terra, fogo e ar, né? Então, cada um faz uma coisa. E os 4, harmonicamente, fazem todo o processo. O nosso corpo também tem isso, gente. Água, terra, fogo e ar. Quando você está com muito acelerado, você está com muito fogo. Tem que botar, às vezes, um pouco de água. Quando você está com muito medo, água. Esses signos de água, que é câncer, que é peixes, eles têm muito medo. Porque a água está ligada a medo e a rim. Então, ele trabalha muito medo disso. Então, você tem que, às vezes, neutralizar. Quando você vai fazer uma massagem de shiatsu e você vê que a pessoa está com medo, o que você tem que fazer? Botar menos água, tá? E trabalhar mais os meridianos de água. Então, tudo, em qualquer trabalho energético, ou shiatsu, ou nos planetas, ou na nossa vida, ou que explica por que a gente é de determinada forma, tem tudo a ver com os 4 elementos. As nossas células só têm esses elementos, tá? Que são os que fazem tudo no universo, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que são esses, tá? Quando eu descobri tudo isso, eu comecei a aceitar mais as pessoas como elas são, entender o processo delas e entender como isso a gente pode usar para a nossa vida. E aceitar cada vez mais como você é, para você ser feliz. Sentir essa base espiritual, tá?
No sagrado feminino, a gente vai trabalhar muito as emoções de cada ciclo. Então, tem uma coisa bem legal, que é o círculo de mulheres, que cada uma fala o seu nome, o que faz e aquilo que é importante na sua vida. E a gente vê que a maioria das mulheres, elas tem a tendência, hoje em dia nem tanto, graças a Deus, a depois que ela estando realizada ou não estando realizada, ela sempre tem aquela coisa, não sei se é da mulher, se é do yin, se é da cuidadora, de às vezes transferir para o homem coisas que elas nunca deveriam ter transferido. Ou dar certas liberdades para o homem que ela nunca deveria ter dado, porque depois acostuma e depois aquilo que está acostumado, está combinado, depois para retirar é difícil. Sabe, o cara trabalha o dia inteiro, a mulher trabalha o dia inteiro, mas ela que tem que depois limpar tudo na cozinha e o cara fica sentado vendo televisão. Isso, graças a Deus, está mudando. Também com os filhos, hoje os homens estão tendo oportunidade de estar mais perto dos filhos, de trocar os filhos, de dar banho, de sentir esse prazer desse banho, de estar com eles. E quando você tem essa integração homem, mulher, yin e yang, é muito bacana, porque é realmente um companheirismo e não só a criança se sente dessa boa energia, como é maravilhoso para ambos trocar essa energia. Não existe o melhor ou o pior, existe essa troca. As mulheres também têm que ter muito o seu lado yang, que eu acho que no final elas desenvolveram muito, que foi trabalhar, foi a luta, viu se queria ter filho, se não queria. Isso de botar a mão em cima da mesa, decidir as coisas, isso tudo tem do yang, da clareza. Mas ela esqueceu um pouco também desse lado yin, que ela às vezes até escondeu, porque o yin, às vezes, pela própria visão da mulher, é visto como uma fraqueza, uma vulnerabilidade, e não é. É só o lado lua, o lado mais introspecção, mais observação, mais sentimento. E a gente, por uma vida tão dia a dia, de trabalho, de luta, a gente acabou esquecendo muito esse lado yin. E o sagrado feminino, ele trabalha com as duas energias, yang e yin, porque todos nós, tanto homens e mulheres, somos yang e yin. Mas a gente está deixando mais de lado o nosso yin. Sabe, botar aquela saia, não ver a mulher como uma pessoa que ela está competindo com a outra, e sim como aquele acolhimento que só a mulher pode entender. Aquele dia que você fica no sofá, todas as primas, tias, amigas, uma faz cafuna na outra, fala bobagem. E isso, gente, é muito importante. Ter pelo menos de 15 em 15 dias, a gente resgatar esse círculo de mulheres. Tem coisas que só a mulher entende. Quando ela está menstruada, as águas que estão saindo do corpo dela, a necessidade dela respeitar o ciclo dela, que muitas vezes o homem não respeita. E, infelizmente, se perde tudo isso, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar com mais atenção, com mais conhecimento e dar a sua devida importância. Então, nesse dia, a gente vai fazer uma coisa muito bacana. Quando as mulheres, muitas mulheres, né, têm muitas dores de abandono, de tristeza, de se sentir do lado. O cara fala de uma forma para a mulher sentir menos. Essa tua celulite, como você tá gorda. Tem homens que têm essa predisposição à sacanagem. E as mulheres aceitam isso e se sentem diminuídas. Ou então só elogiam as outras mulheres como se a que estivesse do lado dele não fosse importante. E aquilo tudo faz somatizando e as mulheres vão levando muito para esse chakra básico. Tudo que é ruim, tudo que é tristeza, vai para esse chakra básico, que é muito perto do útero, né? Então, quando a gente faz a bênção do útero, que é muito bonito, e alguns exercícios de revitalização desses chakras, a gente consegue limpar essas memórias tristes e revitalizar o nosso útero e o nosso chakra. E isso eu vou fazer nesse dia do Sagrado Feminino, que, inclusive, emoções muito tristes, situações muito tristes, abandonos que a gente sentiu, a gente pode também ter uns exercícios que eu vou falar de soltura, da gente realmente eliminar essa como se fosse uma plataforma que está grudada, sabe? No nosso perispírito, no nosso corpo astral. A gente vai fazer essa limpeza também. É um processo muito bonito de libertação de memórias doídas e que as mulheres têm. Todos temos, mas como eu estou falando do sagrado feminino, a gente vai fazer sobre mulheres. Tem do sagrado masculino também. Então, a gente vai libertar essas memórias antigas, a gente vai abandonar aquilo que não faz bem, aquilo que nos abaixa, aquilo que nos diminui. Eu estou recebendo muita gente desequilibrada, eu estou vendo muita gente entristecida e deprimida, porque não percebe esse abuso que está tendo muito forte do usa e liberta. Sabe? Como se a gente fosse um paninho.
E a mulher que é tratada dessa forma é porque ela se põe como um paninho. Então, a gente vai aprender a ter esse poder, a ter essa luz e não permitir que esse tipo de gente chegue perto. Ter essa preocupação. Não se acostumar com esse mal incômodo. Reagir. E às vezes ela vai reagir, mas eles colocam como se ela fosse neurótica, como se ela estivesse fazendo coisas da cabeça dela, como se ela fosse emocional. E nada mais é do que uma baita intuição que ela está tendo, que aquilo é uma fria. Só que da maneira com que eles colocam, não entra como intuição. É como se ela estivesse vendo distorcido, como se ela fosse uma pessoa insegura e neurótica. E não é. Ela simplesmente está distinguindo que aquilo lá é uma fria. E que se ela continuar naquela relação, ela vai para o buraco. Ela vai ser agredida, ela vai ser abusada e vai criar problemas terríveis nesse chakra. Porque vai tirar o seu poder, vai tirar o seu ânimo, vai tirar a sua alma. O que é tirar o ânimo? O que é ter tristeza, gente? Você não viver sem alma. É legal trocar com gente que vitaliza a gente, que dá energia, que dá alegria. Se você trabalha com gente, ou trabalha, ou se relaciona com pessoas que tiram a sua alegria, te diminuem, ou de uma maneira energética, ou de uma maneira emocional, sei lá de que forma seja, sexual, sei lá de que forma, é porque você está sacando que aquela energia está ruim, que está tendo algum abuso, ou está tendo alguma coisa enrustida que não é bonita. Né? E a nossa alma nos avisa muitas vezes, e quando a gente grita esse aviso e fala, aquela famosa DR, né, que a mulher tem, que às vezes é tão chata e é mesmo, o que acontece? O outro lado, pode ser mulher como pode ser homem, o lado que está abusando, né? Ele te coloca como se você fosse maluca, como se aquilo fosse uma coisa doente da tua cabeça, emocional. E não é. É apenas uma intuição de que alguma coisa está errada. E você, às vezes, não verbaliza da forma certa. Você sente da forma certa. Mas você não sabe verbalizar aquilo que você está sentindo. Quando você tem esse encontro de mulheres, você troca com outras mulheres. E elas mesmas entram numa sintonia. E elas sacam aquilo realmente existe. E como usar no dia a dia. Como cortar aquele mal. Sem passar por tanto transtorno emocional. Por isso que é muito importante as mulheres estarem juntas, porque o homem tem isso. Você não vê que o homem é uma raça unida? Sempre falaram e é verdade. A mulher tem que voltar com essa raça unida, gente. A gente tem que acolher uma outra. Porque só uma mulher entende o que é uma menstruação, só uma mulher entende o que é uma amamentação e só uma mulher entende o que é uma gravidez. O único veículo que traz o homem para a Terra é o útero materno. Então a gente é muito poderosa, sim. Nós somos divas, sim, e merecemos todo esse respeito de divas, esse empoderamento. As prostitutas sagradas mostravam a mulher como prostituta e como sagrado. Prostituta por quê? Porque ela tinha liberdade e ela fazia ter a caridade de estar com alguns homens. Caridade, sim, porque naquela época era caridade que se fazia. Ela fazia para ajudar o homem, né? Nessa época. E aí elas eram dadas como divas e toda a agricultura, tudo funcionava em volta da mulher. Era uma época que a mulher tinha muito poder. Com o tempo se perdeu, depois foi passado para o homem, só que ela nunca abusou quando ela tinha esse poder do homem. E quando o homem teve esse poder, ele abusou. Né? A mulher não podia votar, a mulher não podia sair, a mulher não podia... Ela não podia nada, né, gente? A gente é que foi na luta pelo nosso yang e conquistamos, essas grandes feministas, graças a Deus, conquistaram o nosso espaço, que hoje, graças a elas, nós estamos aqui, falando na rádio, trabalhando, exercendo a nossa profissão, determinando se a gente quer ter 1 ou 2 filhos, se a gente quer sair com uma outra pessoa. Mas lá no nosso inconsciente coletivo ainda tem muita subjugação nossa. Em relação ao homem, sim. Mesmo no fator econômico. Claro que uma mulher com muito mais poder, com muito mais dinheiro, ela tem muito mais poder do cala-boca. Uma mulher mais vulnerável, como toda pessoa mais vulnerável, com menos poder aquisitivo, ela tem menos poder no cala-boca. Mas mesmo assim, ela ainda dá muito do poder dela para o homem. O homem não tira, a gente é que dá. As pessoas não te desrespeitam. Você é que permite ser desrespeitada, porque o homem pode tudo. Ele pode sair, ele pode fazer, e a mulher não pode. Quando faz, nossa, cai o mundo, né? Existe ainda o machismo. E essas coisas, gente, é que a gente tem que prestar atenção. Porque esses machismos, esse tipo de acoplamento, de subjugação, tiram muito do nosso poder, da nossa alegria. A nossa energia cai, a nossa energia vai para baixo. E o círculo de mulheres e o empoderamento de mulher é o que reestrutura tudo isso. E muitas vezes ela está no automatismo, ela está no automático, ela nem percebe tudo isso. Só uma outra mulher vai dar uma dica para ela. Falou, opa, acorda nisso, presta atenção nisso que você não está prestando. Então, é muito importante a gente ter esse foco mais para o nosso sagrado feminino, mais para o interior, respeitando
as nossas emoções e percebendo que muito dessas emoções estão gritando que alguma coisa está errada. Que aquilo que é visto como uma neurose, uma coisa histérica, uma DR, no fundo é alguma vulnerabilidade tua que está desalinhada. Tá bom, gente? Então, olha, dia 4 de agosto, 3 da tarde, 99614-8338. Mandem um WhatsApp para confirmar a presença, tá? R$200 por pessoa lá no Morumbi. 3 da tarde no próximo domingo, 4 de agosto. Tá? 99614-8338. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.